Senhoras e senhores, caros amigos, ministros Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, agradeço imenso a presença do senhor embaixador da Argentina. Cumprimento e agradeço a presença e as palavras do professor Gediel, que muito bem expressaram esta percepção da obra e do alcance da pesquisa do ministro professor Ricardo Lorenzetti, Miguel, que me ajuda a organizar esses eventos, e mais uma vez saudando o professor Ricardo Lorenzetti, quero saudar todos os presentes, especialmente os meus queridos amigos e colegas do Paraná e de todo o Brasil, que aqui se encontram, professores, pesquisadores. Me permito fazer essa saudação também em nome do Dr. Ricardo Alonso, decano da Universidade Complutense de Madrid, e do ministro Sidney Benetti, que aqui se encontra presente, em nome de quem saúdo os presentes, professores, magistrados e também técnicos administrativos e funcionários deste tribunal. Passo a palavra ao conferencista, professor ministro Ricardo Lorenzetti, que falará sobre audiências públicas, participação social e implementação de direitos fundamentais, a experiência da Corte Suprema Argentina, não sem antes dizer-lhes que o que hospeda este evento se agasalha sob o nome de diálogo. Em tempos complexos como estes que vivenciamos em locais, regiões e na ambiência global, a arma que se dispõe para que os pactos civilizatórios prevaleçam sobre as sombras da barbárie se denomina diálogo. Todos nós somos inquilinos desta casa que leva o nome de diálogo. E o aluguel a pagar se chama dialogar. Uma obrigação de prestação de fato positivo, diria um professor de Direito Civil, que aos poucos vai esquecendo dessas aulas. Portanto, uma obrigação de fazer, cujo adimplemento corresponde em praticar. E o evento de hoje não deixa de ser uma demonstração de que mentes e corações se encontrem para dialogar, trocar ideias, e dialogar entre si, dialogar com a sociedade, promover o diálogo entre instituições e entre também nações. E é por isso que estamos muito felizes com a presença do ministro Ricardo Luiz Lorenzetti, que aceitou deixar a sua agenda na capital argentina e em todos os seus afazeres pelo seu país e estar aqui conosco para nos ofertar uma reflexão importante que também está estimulada pela noção de diálogo que diz respeito às audiências públicas e à participação social, revelando, portanto, que as Supremas Cortes também não podem viver em si mesmas como se fosse uma dimensão autopoética e em si se bastassem. O diálogo é uma ponte que legitima a prestação jurisdicional e a própria atuação do judiciário na sociedade. Professor Lorenzetti, a palavra e o tempo são vossos. Obrigado. É uma grande honra para mim aceitar este convite e uma honra de respeito do encontro dos tribunais, é um encontro das Supremos, porque o Judiciário e o Supremo do Brasil têm uma posição de liderança atualmente na região. E eu acho que temos que trabalhar juntos para fortalecer a institucionalidade na região e também a identidade cultural que temos para oferecer ao mundo. E também eu acho que é um encontro de corações, né? Porque meu coração palpita com mais intensidade aqui no Brasil, não somente pelo futebol, mas porque tenho muitos amigos, há mais de 30 anos que eu visito este país irmão, conosco quase todos os estados e he podido perceber a qualidade
e a amistade, aqui com os ministros Barroso, ministro Fachin, ministra Rosa Weber e o ministro Benjamin. Temos uma comunidade de ideias e de luta por uma identidade cultural latino-americana. E por isso que eu desejo pronunciar esta conferência ou palestra em homenagem a meu querido amigo Teori Savassi, parceiro também de longa data na luta por um melhor sistema jurídico latino-americano. Eu vou abordar 3 tópicos brevemente. No primeiro lugar, uma introdução sobre as mudanças do Estatuto do Poder Constitucional a respeito do Judiciário. No segundo tópico, o problema da implementação das decisões jurídicas constitucionais em relação com outros poderes do Estado, problema da tecnologia jurídica. E, no terceiro lugar, o problema do discurso democrático e as audiências públicas. Um observador externo poderia pesquisar a tarefa de um juiz 50 anos atrás e apresentar um quadro comparativo entre eles. Isto mostraria várias mudanças substanciais na posição do judiciário dentro do Estatuto do Poder Constitucional e dentro do sistema e do contexto social, político e econômico. No primeiro lugar, no passado, os conflitos eram principalmente entre direitos individuais, não tinham relevância fora do círculo de interesses das partes. No direito civil, eram temas de família, contratos, direitos reais. No direito penal, homicídios e lesões. Agora temos questões de relevância institucional, corrupção, crises ambientais, o passo a uma família multicultural, reclamos coletivos dos consumidores. Todos eles podem alterar o ordem econômico, político, social e da natureza. É uma potencialidade do judiciário atual. No segundo lugar, no passado, o espaço territorial dos conflitos coincidia com a jurisdição. Agora, a fratura é evidente. Temos casos que não coincidem, são regionais ou globais. Um juiz tem que fazer um julgamento de um caso ambiental, consumidores, trata de pessoas, questões de gênero, corrupção, sempre tem implicações locais, regionais, também nacionais e internacionais. A decisão excede, exorbita a jurisdição. No terceiro lugar, no passado, o sistema jurídico tinha uma coerência a priori, construída pelo legislativo. Agora tem uma coerência a posteriori, elaborada pelo juiz. A maioria dos casos relevantes obrigam a um relacionamento da Constituição, tratados internacionais, leis do direito público, privado, microsistemas jurídicos, regulamentações, jurisprudência. Uma tarefa complexa do juiz, que é uma tarefa de um pretor, uma tarefa criativa, implica, como diz o Eric James na Alemanha e o Cláudia Lima Marques aqui no Brasil, um diálogo das fontes, que nós incluímos no Código Civil argentino. No quarto lugar, no passado, o juiz era a boca da lei. Agora sabemos que as maiorias eleitorais ou legislativas também cometem erros ou podem violar direitos das minorias. Isso aconteceu com a Alemanha, no nazismo, com as leis de anistia na Argentina. O judiciário atual tem agora um rol importantíssimo mediante a declaração de inconstitucionalidade. O Estado de Direito é o Estado de Direito Constitucional.
Isso implica que temos direitos fundamentais contra-majoritários que o judiciário deve aplicar. Isto é um outro ponto de colisão ou mudança do Estatuto do Poder em relacionamento do judiciário com o legislativo e com o executivo. Em quinto lugar, o Estatuto Constitucional do Poder ha mudado também. A solução da maioria dos problemas requerem de sacrifícios atuais para obter benefícios futuros. Por exemplo, modificações em segurança do cidadão, cuidado do ambiente, combate do terrorismo, todas elas requerem limitações atuais. Os sistemas eleitorais fazem ou têm uma estrutura de incentivos que fazem que os representantes não podem impor sacrifícios atuais para benefícios futuros. As eleições se perdem. Por isso é que os judiciários são julgadores não ortodoxos, não têm uma estrutura de incentivos eleitorais e podem impor sacrifícios atuais em benefícios das gerações futuras. Tem um rol fundamental agora nestes temas. Este é outro ponto de colisão dos judiciários com demais poderes do Estado. Eu vou abordar agora o problema. Neste contexto, temos vários problemas. Um deles é como ha mudado a decisão judicial, a estrutura lógica. Eu abordei este problema ontem na universidade. Como é a mudança agora em um sistema aberto que tem muita discricionalidade do juiz e temos que ter outro tipo de racionamento jurídico. Seguidamente, eu vou trabalhar outro aspecto, não referido ao racionamento jurídico da decisão judicial, mas na parte da tecnologia jurídica de diálogo constitucional de poderes. Na última década, em todo o mundo, tem havido muitas decisões judiciais ordenando a outros ramos estatais diferentes tipos de mandatos que vão além da autocontenção judicial tradicional. Eu vou exponer o tema em relação com o campo ambiental, que é bem típico, mas tem muitas outras áreas representativas de um fenômeno que eu chamei complex remedies, ou soluções complexas. Isto está em todas as áreas, direito do consumidor, proteção dos direitos fundamentais. Este é o problema de implementação dos direitos fundamentais. Um setor da doutrina diz que isto é ativismo judicial. O problema é que em muitos países existem cláusulas constitucionais ou leis que têm muitas provisões, como o caso do Brasil ou Argentina, a proteção do ambiente, consumidor, convenção contra a luta à corrupção, tudo está na norma jurídica. Por isso, nestas situações, os tribunais simplesmente devem declarar a violação da lei. Isto não é ativismo, como diz meu querido amigo Antônio Arma Benjamin muitas vezes. Uma vez que o tribunal declara que um direito foi violado, ou a constitucionalidade não coincide com a lei, as pessoas perguntam, o que é o próximo? E aqui temos o problema, a diferenciação entre a declaração e a implementação na decisão judicial. E aparece aqui uma tecnologia jurídica complexa. Por exemplo, na Corte Suprema nos Estados Unidos, em Massachusetts versus EPA, Environmental Protection Agency,
estabeleceu que não havia indicado que o Congresso tinha decidido reduzir o poder da EPA para regular as emissões de gases de efeito estufa e ordenou à EPA que estabelecera regulações, uma ordem a uma agência do Executivo. No caso Mendoza, na Corte Suprema da Argentina, ordenou ao governo, a todo o poder executivo nacional, estadual e das cidades de Buenos Aires, que apresentasse um plano de limpeza do rio objeto do litígio. Também aqui uma ordem a outro poder do Estado. No caso Urgenda, no Tribunal Distrital dos Países Baixos, ordenou ao Estado que limitasse o volume conjunto das emissões holandesas anuais de gases com efeito de estufa, ou as limitasse, e estabelecendo um volume, pelo menos 25% ao final do ano 2020, em comparação com o nível do ano de 1990. Isto é dizer a outro poder do Estado que tem que mudar todo o pressuposto econômico, aprovado, às vezes, pelo Congresso. O Judiciário disse isto, uma ordem muito complexa. Em UK, em Client versus Earth, o Tribunal Supremo do Reino Unido, em um parecer emitido por Lord Kenworth, outro querido colega e amigo, o tribunal emitiu uma ordem obrigatória, exigindo ao secretário de Estado que preparasse novos planos de qualidade do ar nos términos do artigo 23, de acordo com um calendário definido que finaliza com a entrega dos planos revistos à comissão a mais tardar em 31 de dezembro do ano que ele fez. Novamente, uma ordem a outro poder do Estado que importa uma mudança do pressuposto econômico e da hierarquia e discricionalidade. No caso Legari versus Federação do Paquistão, do Tribunal Superior de Lahore, o juiz ordenou implementar efetivamente os direitos fundamentais do povo de Punjab, assim como estabelecimento de uma comissão de mudanças climáticas. O juiz também nominou seus membros, não somente ordenou, mas estabeleceu quem eram os membros da comissão. Eles incluiriam um presidente independente, representantes de departamentos governamentais relevantes ou outros especialistas. Bem, neste quadro, eu acho que é suficiente para apresentar os desafios que traz a questão das soluções jurídicas no campo dos direitos fundamentais, na medida em que suscitam uma série de questões relativas aos limites do judiciário. Quais são as perguntas e possíveis respostas relacionadas com as soluções judiciais complexas? Torna-se interessante descrever alguns dos problemas práticos que um tribunal deve enfrentar em relação com este tipo de soluções judiciais complexas. Neste campo, é posterior à sentença declarativa. Temos, ao contrário da sentença declarativa, temos poucas normas legais. E, portanto, existe aí sim ativismo judicial, porque é um processo complexo, com outras fases judiciais e novas soluções. A primeira decisão declarativa fornece uma estrutura geral. Diz, aqui temos uma Constituição, um tratado e um direito violado, e uma declaração. Após disso, temos subsequentes decisões que são geralmente temporárias e adaptáveis. Na primeira fase, as vítimas de violações de direitos expressam suas reivindicações no sistema legal, na fase declarativa. Na segunda fase de implementação,
o tribunal responde a estas reivindicações. E na terceira fase, os juízes devem ser capazes de encontrar soluções judiciais para as reivindicações apresentadas. As autoridades competentes devem cumprir e implementar a sentença para que tenha efeito sobre as políticas. Cada fase deve ser vista como parte de um processo de litígio, não isoladamente. Vale a pena notar que uma grande quantidade de casos de direito existem várias sentenças, em vez de uma, porque há um processo adaptativo de aproximação caminho a uma solução aceitável. Isto é após da sentença declarativa, na fase de execução. A primeira questão a pensar é a natureza prospectiva das soluções judiciais de implementação. Tanto a prevenção de caso de um direito fundamental, como a restauração restitutiva ou de outro modo, olham para o futuro, estabelecendo processos para restaurar, por exemplo, o bem ambiental, o honor, ou qualquer outro direito fundamental, o que requer informações sobre o futuro. O próprio do judiciário é o passado, uma visão hacia o passado, reconstruir o passado. Na fase de implementação dos direitos fundamentais, não temos uma preparação na universidade para isto. Temos que olhar o futuro, a decisão de qual é a parte em melhor posição para prevenir ou restaurar, aonde impor as obrigações legais de implementação. Isto é olhar o futuro. As soluções judiciais devem também ser flexíveis na fase de implementação. Este tipo de decisões voltadas ao futuro traz o problema de que não há maneira de ser preciso respeito do futuro e como pode ser evitada uma nova lesão do direito fundamental. A flexibilidade é necessária. Uma decisão rígida está destinada a perder sua eficácia quando as circunstâncias mudam, o que é muito comum no campo dos direitos fundamentais. Portanto, as condições exigidas pelo ecossistema, por exemplo, no campo ambiental, devem ser levadas em conta para adaptar as decisões ao invés de fingir que ocorre o contrário. As resoluções judiciais são baseadas em dados existentes no momento em que são adoptadas, mas as condições podem mudar no futuro. O mesmo se aplica à medida específica adotada. A flexibilidade implica que as decisões se adaptem às mudanças nas circunstâncias. Experimentação. O teste significa que a decisão produz certos efeitos se as circunstâncias mudam ou não, que são muitas vezes desconhecidas. No caso, outro aspecto importante é que muitos desses casos são policêntricos, desde o ponto de vista processual. As noções de demandante ou de réu não está direta e imediatamente relacionada com o significado que estes termos têm na adjudicação clássica de direito civil, penal, laboral. Processos desta natureza podem ter várias partes envolvidas, e não apenas duas. Ou seja, acontece uma mudança de paradigma de um esquema bipolar com apenas duas partes para um esquema de vários interessados. Por exemplo, uma decisão pode ser de interesses para empresários,
trabalhadores, cidadãos locais, diferentes níveis de administrações. As atuações devem centrar-se sempre na proteção do bem comum, mas isto é dificultoso. Isto requer um exame cuidadoso durante o curso do litígio. Por exemplo, a Corte Suprema Argentina tem várias decisões sobre a implementação dos direitos fundamentais no campo de direito a acesso à água potável. Mas isto implica muitos centros de interesse. Decisões a respeito de provisão de habitação, decisões a respeito de provisão de alimentação em situações extremas. Isto implica a participação de distintos pontos de interesse. É um processo policêntrico. O tempo é outro fator de extrema importância para um tribunal e pode criar muitos problemas. Inevitavelmente, em casos que envolvem soluções complexas, o período de execução é muitas vezes demorado, já que o julgamento tenta modificar situações envolvendo instituições, condutas, regras e culturas. Muitos destes litígios são nomeados pela doutrina decisões ou litígios estruturais, porque o objetivo é a mudança da estrutura. No caso de Colômbia, é um exemplo. Na Corte de Colômbia denomina litígio estrutural. O período de tempo para a conformidade é longo. Alguns processos levam 5 anos, outros 20, com vários passos intermédios. O funcionamento típico dos tribunais colegiados pode agravar a situação, uma vez que os juízes que fazem parte deles, ou suas ideias, podem mudar. E, consequente, as maiorias também mudam, afetando a coerência do tribunal. Com o passar do tempo, a toma de decisões judiciais aparece como uma gestão administrativa, e a fronteira entre elas torna-se difusa, prejudicando a separação de poderes e a aparência de uma justiça do tribunal. Este é um risco. Problemas de gestão típicos do poder executivo poderiam ser atribuídos ao tribunal, como foi nos casos do presidente da Corte Suprema da Índia, nos casos de, por exemplo, Mehta versus Índia, o Estado. O Tribunal da Índia não se limitou a ordenar a elaboração de um plano com um objetivo, como fez a Corte Argentina, mas ordenou a deslocalização de indústrias ou outras questões administrativas, além da elaboração de um plano de educação ambiental, estabelecendo como esse plano deveria ser projetado, definindo seu conteúdo e cronograma. Em casos como este, os juízes não estão em posição de coordenar a administração, porque não têm tempo, essas informações, os recursos, os meios para fazê-lo, e tudo isso pode resultar na adoção de decisões equivocadas ou ruins, o próprio desprestígio do tribunal. O último ponto de problemas de soluções judiciais complexas são as expectativas sociais que provocam as soluções complexas. Quando os juízes se envolvem em um conflito, as expectativas sociais de um envolvimento em qualquer outro caso frequentemente aumentam, o que em si mesmo é impossível. Pode ser viável a realização de um processo coletivo, mas se depois de alguns meses são iniciados vários processos coletivos, a infraestrutura do tribunal será batida. Por essas razões, vale a pena notar que é aconselhável que os tribunais tenham a sabedoria de limitar os procedimentos e permitir que outros ramos do Estado desempenhem seu papel.
Uma das críticas mais duras do ativismo judicial tem sido que impede o surgimento de uma burocracia profissional dentro da administração, porque tudo passa por um tribunal e ninguém adota decisões autônomas por meio a ser penalizado. A apresentação dos problemas deve ser seguida de uma apresentação de algumas soluções. Diferentes tipicidades de soluções judiciais complexas. A primeira é as sentenças exortativas. Elas contêm uma declaração sobre a validade de um valor constitucional ou um princípio cuja implementação envolve a outros ramos do poder. Portanto, o tribunal exorta a outros ramos para torná-los eficazes. A sentença não estabelece um dever jurídico específico, mas bem um dever jurídico não especificado de natureza política. Ninguém tem um direito a exigir o cumprimento da decisão do tribunal. O seu objetivo é atrair a atenção. O objetivo da decisão é atrair a atenção e fortalecer o debate legislativo sobre esta questão. Estes processos são de caráter excepcional porque os julgamentos geralmente devem conter uma decisão limitada às reclamações e não uma mera exortação. Na Argentina temos vários casos de decisões exortativas ao Congresso para que legisle sobre processos coletivos, para que legisle sobre a situação de debilidade ou fraqueza dos aposentados, para que legisle sobre a proteção da independência do poder judiciário, do judiciário de um Estado, exortar o Congresso. O efeito é iluminar uma questão em que o Congresso tem que debater, e as expectativas sociais mudam sobre o Congresso no relacionamento com o Judiciário. As sentenças exortativas podem também não ser, as sentenças podem não ser meramente exortativas. Outra tipicidade é quando o tribunal emite ou ordena a implementação de um direito fundamental a outro ramo do governo. Desde o ponto de vista constitucional, isto apresenta duas tipicidades. Na primeira, a decisão pode respeitar o poder discricionário que a administração geralmente tem na definição dos meios mais apropriados para alcançar um resultado. Os tribunais reconhecem o papel da discricionalidade administrativa e ordenam ao executivo cumprir um objetivo, sem dizer como fazê-lo, uma vez que os meios para realizar o objetivo estão além da competência judicial. Por exemplo, um juiz ordena que um organismo público elabore um plano para limpar um rio, no caso do Riachuelo, ou emita um regulamento sobre emissões de gases de efeito estufa, Massachusetts versus EPA. Dessa forma, a decisão do tribunal implica uma ordem do que fazer, mas sem avançar no como fazê-lo. E estas decisões não constituem declarações genéricas, uma vez, a diferença das exortativas, uma vez que as prioridades ou outros objetivos intermédios a cumprir podem ser estabelecidos em diferentes fases. A ordem pode ter um período de execução e pode estabelecer um regime para a apresentação de relatórios ao tribunal. E isto permite ao tribunal exigir a execução quando está atrasada. Isto é o que acontece no caso do Riachuelo. A Corte anualmente convoca uma audiência pública onde todas as partes
incluindo não somente o Estado nacional, estadual e das cidades de Buenos Aires, mas também as organizações sociais involucradas no processo comparecem ante o tribunal e elas planteiam qual é o nível de execução do plano. É dizer, um sistema de processos policêntricos com controle permanente. Na segunda tipologia, o Poder Judiciário dá uma ordem, mas também define os meios adequados. Os tribunais não apenas decidem o objetivo, mas também os meios, circunscrevendo a discrição do Estado em certos aspectos técnicos em outras áreas muito delimitadas. Este é o caso da Corte Suprema da Índia, caso Mehta. O problema aqui pode ser uma boa medida em casos específicos, mas não uma solução geral, porque o problema é o que mencionei, a administração posterior do processo de execução. Desde o ponto de vista constitucional, os juízes devem respeitar as limitações impostas pela separação de poderes entre os diferentes ramos do governo, e não podem ir além de garantir os direitos através de mandatos orientados para um resultado e não estabelecer os procedimentos. Esta é a regra fundamental, este é o limite da separação dos poderes, o equilíbrio entre os conflitos de poderes também. Eu acho que temos decisões exortativas, geralmente respeito ao Congresso, ordens para estabelecer um plano ou um resultado específico, mas o limite é não interferir na discrecionalidade específica do outro poder do Estado, principalmente do Executivo. Isto é no campo de todos os direitos fundamentais. E temos outra questão interessante, que foi no caso Mendoza, da Argentina, onde, como uma garantia de implementação de uma decisão muito complexa, se estabeleceu uma microinstituição. Isso significa que a decisão contém uma disposição dizendo que o rio deve ser limpo e ordena a apresentação de um plano, mas também declara que o obrigado principal é o Estado, mas cria uma microinstituição no processo de execução, onde tem organismos de auditoria estadual para controlar o financiamento. Tem a participação, a legitimação específica das organizações sociais da região para controlar ao nível de cumprimento do plano. Isto é muito importante porque garantiza que não é somente o tribunal, é a mudança de seus membros, suas ideias ou concepções, também tem a participação da comunidade, é uma garantia de execução. A sentença pode ordenar à administração que apresente um plano para cumprir os objetivos, mas também criar, e bem pretoriano, legitimação a agências independentes, organizações sociais. Isto são níveis de participação social muito relevantes na fase de implementação. Vou deixar algumas questões para, depois disto tem alguma inquietude, mas isto está atualmente na Argentina, no caso Mendoza, funcionando muito bem, porque tem a participação do ombudsman, de todos. Elas fazem apresentações contra o Estado, independentes da Corte e da decisão declarativa, dizendo você não cumpriu isto respeito da decisão da Corte, e geram um debate constante sobre o nível de cumprimento da decisão da Corte Suprema.
Nestes casos, as soluções jurídicas implicam a criação de uma sofisticada rede de instituições e práticas sociais, em um esforço por remodelar a dinâmica subjacente da violação dos direitos fundamentais. Isto é importante, porque não é somente a violação, é a dinâmica subjacente que produz a reiteração da violação. E o terceiro ponto para o tópico é a questão da teoria democrática do discurso jurídico. Outro aspecto das soluções judiciais complexas é a produção de instâncias dialógicas. O processo, desde quando o Supremo Tribunal aceitou o caso de Mendoza em junho de 2006, até proferir seu julgamento em julho de 2008, poderia ser descrito como um processo deliberativo, em que as autoridades políticas foram forçadas a tomar suas decisões após de um amplo processo de discussão coletiva que incluiu audiências com a participação de todas as pessoas potencialmente afetadas pela decisão. Essas audiências públicas de debate são bem participativas e não é somente que uma pessoa vá a fazer um alegato tradicional como nós juízes estamos acostumbrados. Não, é bem socrático. Debate, perguntas, respostas, inquirimentos, bem ativos. Se você tem um interesse, essas audiências tem os vídeos na página da Corte Suprema. Mas qual é a questão teórica? No mundo em que as decisões judiciais aplicam cada vez mais aos direitos fundamentais e temos cada vez mais soluções judiciais complexas, torna-se um elemento clave para um poder judiciário forte e legítimo relacionado com o futuro de nosso mundo, que preserve sua legitimidade. O importante rol que o judiciário tem atualmente na decisão de questões de relevância apresenta o risco que o juiz imponga suas próprias concepções, ou paradigmas, ou ideologia, a um setor importante da sociedade. Este é um problema teórico. Por isso que, quando eu falo da decisão judicial e qual é o racionamento, não somente temos que pensar o problema da dedução, o silogismo, não somente temos que pensar em termos de regras e princípios, o debate entre hard e working, mas também temos que pensar em termos de ideologia, porque hoje é muito importante nos tribunais. E no campo jurídico, eu trabalhei sobre o tema dos paradigmas, que o fenômeno que temos agora é que nestas questões de relevância, frente aos mesmos fatos e a mesma legislação, os juízes, ainda dentro do mesmo tribunal, têm visões diferentes. E isso não é por a lei ou por os fatos, ou por a prova. Isso é por concepções. E isto é muito uma discussão política no mundo atual. Temos que falar disso. Por exemplo, nos Estados Unidos, a composição da Corte Suprema, eles dizem, é conservador ou é progressista, ou liberal? E de que estão falando? Da lei, dos fatos? Não, estão falando da ideologia. O problema agora é como integrar o tribunal com juízes de uma ideologia. Isto porque os tribunais têm muita relevância política e temos que falar disso. E se isso
é a forma de enfrentar o problema, os tribunais têm muitas pressões, porque os factores do poder tratam de pressionar os tribunais para que os juízes que têm uma ideologia mudem, ou cambiar os juízes. Isto é um problema global agora, em todo o mundo. Qual é a questão que eu acho relevante? Primeiro, uma questão teórica, que solamente se basa em paradigmas da preeminência ao contexto sobre a norma. O procedimento habitual é subsumir uma expressão legal em um contexto que lhe dá sentido e que não é o ordenamento, senão um modelo de decisão adotado pelo intérprete de antemão. Isto é possível em um sistema de direito aberto, como temos atualmente, onde existem vocábulos que podem ser interpretados em sentidos muito diferentes. O problema é que, frente ao mesmo caso, os juristas têm distintos enfoques, que eles adoptam diferentes modelos. Por exemplo, quem é progressista é diferente de quem é conservador, quem é proteccionista decidirá de modo diferente de quem é preocupado com as consequências econômicas. Quem tem uma visão basada no acesso aos bens, a proteção aos excluídos, a proteção das partes mais fracas da natureza, decidirá de modo muito diferente de que tem uma concepção de que somente o desenvolvimento econômico, a previsibilidade e a segurança jurídica são verdades absolutas. Resulta necessário, então, estabelecer. Isto é inevitável. Todos nós temos paradigmas, ideologia, concepções, mas o que resulta necessário é estabelecer um mínimo de critério de correção que limite a interpretação jurídica meramente subjetiva ou hermética, como disse Humberto Eco. Isso é essencial para que os cidadãos tenham uma percepção clara de que as decisões se basam na igualdade e no Estado de Direito. Por isso, propomos 2 passos. O primeiro é a explicação. É necessário expor o paradigma e qual é o objetivo a ser alcançado, assim como a tensão que provoca com outro paradigma competitivo. Por exemplo, nós tivemos um caso muito intenso na Argentina, que foi a lei de meios. Tínhamos os grupos de meios mais relevantes da Argentina contra o governo. Todo mundo discutindo isso. Se o tribunal somente hubiera adotado uma decisão, cada um de nós hubiéramos recebido pressões muito graves. O que fizemos? Uma audiência pública. Na audiência pública, convocamos amigos curiae. E os amigos curiae que se apresentaram primeiro eram os advogados, com algumas associações. Dizíamos, não, aqui temos que escutar amigos curiae que sostenham uma posição ideológica, um paradigma de uma das partes e uma posição que tenha outro paradigma. E selecionamos 10 de cada um. Então, a ideia deles era apresentar uma ação. Os 10 nossos vão falar um tras outro. E o público que estava fora, que era muita gente, como aqui acontece também, era muita gente afora, haviam convocado manifestações em favor de um de outro. E isto acontece em muitos casos, porque vai acontecer muito mais, porque temos sociedades muito divididas, atualmente em todo o mundo. Então, a ideia deles era o debate, como acontece no debate televisivo. Um expõe uma posição que não vai cambiar nunca e leva a torcida. E outro vai expor sua posição que tampouco vai mudar.
e com a torcida. É um jogo de pressões. Mas o debate democrático agora não pode ser assim. Então, o que fizemos? Você vai falar primeiro na posição favorável aos meios de comunicação. Segundo, vai falar outro, que é favorável à regulamentação. Terceiro, vai falar outro favorável aos meios. Quarto, outro. Dos dois primeiros, receberam muito apoio de fora da torcida de cada um delas. Após de que o terceiro que foi exponer já não podia repetir a mesma coisa, que eram declarações políticas, e tiveram que começar a ir sobre lo que nós denominamos pontos de ponderação, Empezar os matizes. E o problema foi baixando a emotividade da audiência pública e começaram a discutir questões cada vez mais técnicas. Por isso é que nós falamos de que o segundo passo é a harmonização. A tensão deve ser resolvida mediante a harmonização que tenha em conta um modelo de democracia deliberativa. O juiz deveria utilizar como argumentos básicos as razões que se dariam reciprocamente duas pessoas que dialogam para estarem de acordo e buscarem elementos de consenso, sempre que exista uma situação igualitária, livre de coações e igual capacidade. Isto é um modelo de democracia deliberativa de Carlos Nino, que vocês conhecem, ou de Habermas, ou muitos outros. Isto pode ser matéria de uma audiência pública. Deveria ser levado em conta o grado de maturidade que a sociedade demonstra sobre a concepção da justiça, entendida como os princípios morais que aceitam pessoas livres, iguais, racionais ou razonáveis, que permitam uma convivência basada na cooperação e que não são outros que os que estão no Estado de Direito Constitucional. Isto é um parágrafo de uma sentença da Corte Suprema da Argentina. Eu escrevi isto porque é uma mensagem para sociedades que têm muitas divisões e enfrentamentos. A ideia de que temos que estabelecer uma série de princípios comuns, como modelo de roles. Ninguém sabe onde vai estar, em que posição vai estar, se mais fraco ou mais forte. Então, os princípios têm que ser comuns para todos. Na tarefa do juiz, neste caso, é identificar os consensos majoritários e limitá-los quando esses transgredam os direitos fundamentais. Isto é o que acho a questão central. O juiz, se recebe todas as pressões, o tribunal é porque ele quer decidir tudo. Tem que favorecer a participação social, o debate. Desse debate, o consenso não é que todos nós pensemos a mesma coisa. O consenso é o resultado da interação de posições diferentes. Então, as audiências públicas e a participação social produzem uma interação entre posições diferentes e, após disso, o juiz pode decidir. As pressões são entre as partes e vão diminuindo respeito do tribunal. Os juízes são os guardiães das instituições e os direitos individuais. Sua atuação não deve estar direcionada a substituir a vontade das maiorias ou minorias, mas sim assegurar o procedimento para que elas se expressem. Eu acho que esta é a questão fundamental no campo da participação social e as audiências públicas, no marco de uma teoria democrática do discurso jurídico. Finalmente, eu penso que sempre temos que, na tarefa do tribunal, neste tipo de debates, de sociedades com divisões cada vez mais aprofundadas, marcar os valores.
quando tem muita informação, excesso de informação, não somente dos celulares, ou Facebook, ou dos meios, mas também legislativa. A gente não conhece o direito. Então, essa interação informativa, o que produz é um retrocesso. Eu acho que se vocês podem prestar atenção jurídica ao discurso público, nas sociedades atuais, está indo para trás. É quase medieval em algumas sociedades atuais. Então, a tarefa do tribunal também é mostrar alguns valores. Quando temos confusão, sempre estamos perdidos, nós olhamos para o riba, na selva da Amazônia, eu acho, ou no campo argentino, a gente mira estrelas quando está perdida. E estrelas são os valores. Os tribunais têm que marcar também valores, não somente uma profusão de relacionamentos, de normas e de informações que as pessoas comuns não percebem. Também temos que marcar valores, a proteção da natureza, ou da individualidade personal, ou dos direitos fundamentais, tem um conteúdo valorativo e emotivo. Porque eu dizia ontem aos estudantes, as emoções atualmente têm muito valor, potencialidade normativa, para conduzir as sociedades. Eu acho que isso é uma das tarefas fundamentais dos tribunais atuais. Muito obrigado.